Hoje meu convidado aqui, muito especial, um amigo, foi meu treinador, foi um dos jogadores que mais vestiu a camisa da veterana, certo? Campeão mineiro de 2002, foi meu treinador no Zico 10, foi secretário do esporte de Poste Caldas e hoje é o vereador, foi o vereador mais votado da cidade. Paulista, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Lucas. Prazer enorme estar com você, né, no Código de Sucesso, esse podcast aí que já vem assim sendo bem legal, né? Fazendo realmente um sucesso no nosso município. E estar com você é muito bacana, né, pela história que a gente viveu juntos. Você muito jovem ali na Zico 10, com todo o potencial. E agora, depois de alguns anos, te encontrar numa outra situação é muito gratificante. Muito obrigado. Paulista, a sua carreira como jogador, como é que começou? Conta um pouquinho pra gente. Algumas pessoas até não sabem, né, Lucas? Mas as pessoas me chamam de paulista, mas eu nem sou paulista. Eu sou paranaense. Cheguei aqui em Poços de Caldas com 8 anos de idade. Em 1983, 84, tinha 8, 9 anos de idade. E sempre fui apaixonado por futebol. Aos 12 anos eu comecei ali na Caldense, né, nas categorias de base. Tinha passado um período ali no clube da Alcoa e fui para a Caldense. Disputei todas as categorias de base, infantil, juvenil, juniores. E passou poucos anos, né, com 18 anos eu vim estrear no profissional num jogo dificílimo aqui, um clássico, um jogo histórico, épico. Foi Caldense e Atlético Mineiro em 1994. Olha só, a gente ganhou aquele jogo e eu acredito que depois daquela história, daquele jogo, eu comecei a minha história profissional, onde eu joguei, né, durante muitos anos aqui na Caldense. A gente fazia de que forma, né? A Caldense, né, no caso, a gente disputava o Campeonato Mineiro, que antes era um campeonato que durava 5, 6 meses, e no segundo semestre a Caldense emprestava os atletas da casa. E a gente fazia muito contrato de 3, 4 anos. E foi assim na minha vida, né? Durante muitos anos eu jogava o Campeonato Mineiro e era emprestado para diversas equipes do Brasil. E fiz uma história aqui na Caldense muito bonita, com conquistas, campeão do interior algumas vezes, 2 vezes no caso, e também sendo campeão mineiro em 2002. Legal. Paulista, nessa estreia contra o Atlético aí, você teve que marcar quem? Nossa, é um ataque emblemático. É Renato Gaúcho, que hoje é treinador, né, muito conhecido, jogava muita bola, e tinha um outro atacante que vinha crescendo muito, que depois se tornou uma realidade, que era o Reinaldo, né? O Reinaldo e o Renato Gaúcho era a dupla de ataque, e a zaga era eu e o Russo, o zagueiro que veio até falecer esses dias, um grande amigo, um irmão, né, que a gente perdeu. Tem uma história linda na Caldense também, mas foi um jogo muito muito pegado, 0-0, 0-0, até no finalzinho do segundo tempo, teve um pênalti para a Caldense, através do Afrânio, é um atacante carioca, camisa 10, jogava muita bola, bateu e nós ganhamos de 1-0. A Caldense, depois de muitos anos, conseguiu uma vitória contra o Atlético Mineiro. E aquela vitória, engraçado, Lucas, que abriu portas para muitas outras. Chegou uma época ali na década de 90, você pode até pegar o histórico, que o Atlético Mineiro virou freguês da Caldense. A gente foi diversas vezes lá em Belo Horizonte, ganhou lá, ganhava aqui, 96, 97, 98, 99, e virou algo assim que até os atleticanos da época e até hoje, né, falam que a Caldense sempre teve um histórico importante contra o Galo. Contra o Cruzeiro, totalmente adverso. Só derrota, só derrota. Mas contra o Atlético Mineiro foram muitas vitórias, muitas vitórias importantes. Olha que legal. E nesse, que vocês foram campeão mineiro de 2002, né? Como é que foram os bastidores desse campeonato aí? Vocês estavam com um elenco muito forte e conta um pouquinho pra gente. Engraçado que as pessoas nunca perguntaram isso, mas é algo interessante para ser falado. Em 2001, a Caldense teve um time aqui que foi trazido para cá 2 jogadores que tinham uma história nacional, que era o Tupanzinho e o Fabinho. Eles tinham sido campeões brasileiros com o Corinthians. E a Caldense, né, com as melhores das intenções, trazendo eles, o time não deu liga. E foi algo assim decepcionante até pro torcedor, né? Trazer 2 caras, né,
de mídia e as coisas não darem certo, né? Foi algo assim decepcionante. E começou a pré-temporada em 2002 com um time bem assim, né? A gente costuma falar no futebol que eram jogadores assim, soldados ali, né? E só que aquele time tinha tudo para dar certo, porque corria-se muito. E tinha 3 jogadores que faziam muita diferença tecnicamente, que era o Gustavinho, que inclusive foi o artilheiro do campeonato, um dos destaques. O Zezinho, que já era ídolo aqui na Caldense, uma correria, um jogador assim, né, do seu tamanho, assim, sabe, Luquinha? Que corria né, e tinha muita técnica, era querido pelo torcedor. E o centroavante, o Carioca, que era um fenômeno de fazer gol. Ele vinha aqui na Caldense aqui, fazia muitos gols, já tinha jogado aqui, né, se eu não me engano, em 99, e já tinha assim um carinho do torcedor. E ali atrás, tanto eu como o Nelson, o Nilson e o Ronaldinho, que eram os laterais, a gente era muito bem, assim, tinha um entrosamento muito legal. E o meio do campo também era muito forte. Nenê Miranda, Ramos, tinha o Cleita Rabal também, e tinha o Beto. Então é um time assim que deu liga, casou, sabe? Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente está sempre conversando, e passa-se os anos e fica aquela mesma história, sabe? É um time que trouxe para a torcida, né, naquele ano, principalmente, algo assim diferente. É um time que atacava muito, jogava muito para frente e tinha um futebol bonito. Então foi algo assim que culminou na conquista, né? E nos vestiários dessa turma aí, tinha um que era o mais resenha ali, que animava a turma? Ah, sempre tem. Né? Tinha o Gilberto, né, que é a resenha, o Beto, tinha os meninos também que chegaram depois. Né? O futebol tem disso, né? Tem que ter alegria, tem que ter responsabilidade dentro do campo, tem que ter profissionalismo. Hoje ainda muito mais do que naquela época, né? Porque naquela época era uma época diferente, né? Não era tanto, né? Até porque as redes sociais, as mídias, não era não era como é hoje. Mas assim, é um time assim de muita amizade. E eu sempre costumo falar, né, que é amigo, dentro do futebol, dentro do esporte, corre pelo outro. Então a gente tinha muito nisso. Quando o juiz apitava, era todo mundo guerreando. A gente tinha um grupo também que vinha do banco, que fazia muita diferença também. Tinha o Zezito, né, que foi muito feliz na formação da equipe. Durante o campeonato a gente teve um ou dois tropeços, a gente acabou perdendo ele como treinador. Veio o Walter Ferreira. Engraçado que o Walter Ferreira teve um papel tão importante, porque ele trouxe 4 jogadores. Né? Normalmente é isso que acontece quando um treinador é demitido, traz jogadores, tenta, né, trazer um novo ânimo para o grupo. E o Walter Ferreira trouxe 4 jogadores, nenhum deles jogou, e ele teve a humildade de reconhecer que aquele grupo que o Zezito tinha montado é um grupo bom. E acabou que o grupo continuou e o Walter Ferreira teve um papel importante da mesma forma que o Zezito teve. Entendi. E você jogou em outras equipes também depois da veterana, né? Sim, eu joguei em outras equipes depois da veterana e naquele processo de jogar o primeiro semestre e o segundo semestre, jogar o primeiro semestre pela Caldense e o segundo semestre era emprestado, eu joguei em outras equipes também. Então eu joguei em 18 equipes, né, na minha história como profissional, começou em 94 e terminou em 2010. Joguei no Vulcão, né, aqui em Minas joguei em equipes grandes do interior também, no Uberaba, no Uberlândia, no Ipatinga, no Vila Nova de Nova Lima, joguei no Tricordiano, no Itaúna, no Democrata Sete Lagoas, né? São times de cidades de expressão também aqui no estado. Joguei em equipes grandes de estados também, o CRB e o CSA de Alagoas, que lá é como fosse o Atlético Cruzeiro, né? Uhum. Então são equipes assim. Joguei no Mojimirim, fui campeão brasileiro da Série C pelo Mojimirim. Joguei no América Mineiro também. Estive também no União São João, que no passado era uma equipe uma equipe do interior paulista que tinha muita moral, tinha muita assim credibilidade. Enfim, essa é um pouco da minha história aí no futebol profissional durante 16, 17 anos. E nesse todo o tempo da sua carreira como jogador, quais foram os jogadores que foi mais difícil de marcar ali enquanto zagueiro? Lucas, assim, eu tive a felicidade de marcar o Ronaldo Fenômeno. Nossa! Então, as pessoas contam muito a história do primeiro jogo dele ter sido em Poços de Caldas, né, em 1993.
Só que no ano seguinte, né, em 94, a Caldense jogou com o Cruzeiro, né, Campeonato Mineiro e tal. E o jogo lá em Belo Horizonte eu joguei contra ele. Então, assim, você falar, jogou contra o Ronaldo Fenômeno já diz tudo, né? Já. Engraçado que foi um jogo 3-1, ele fez 2 gols, né? O cara, ele é diferente desde novo, né? A gente tem uma diferença de idade de 1 ano. Eu sou 1 ano mais velho que ele. Ele é nascido em 76, eu sou nascido em 75. Mas ele, né, ele só não foi mais porque as contusões o limitaram. Mas ele era, assim, algo diferente, sabe? Mas eu marquei outros atacantes também, marquei o próprio, aqui em Minas, né, o Guilherme, o Marques. O Marques jogou muita bola também, né? É um grande ídolo do Atlético. Marquei outros atacantes também, o Miller, enfim. Tive algumas experiências bem legais. E uma delas que eu posso até contar, que eu marquei o Túlio. E o Túlio, ele tinha feito 498 jogos. É uma curiosidade aí. Uhum. E a Caldense foi jogar no Mineirão e todo mundo falando, o Túlio está próximo dos 500. Então era uma mídia em cima do Túlio e eu falando comigo, eu não posso ficar na história dos 500 gols do Túlio. Começou o jogo, Lucas, Caldense Cruzeiro. Começou o jogo, escanteio. Todo mundo marcando todo mundo e marcando tudo também. Quando de repente sobra uma bola do nada. O Túlio é um fazedor de gol nato. Ele era craque? Não. Mas ele é fazedor de gol. A bola sobrou para ele, 499. Eu fiquei o jogo todinho em cima dele. Grudado nele ali. Falei assim, não, 500 não. 499 acabou. Passou, o Caldense perdeu de 3-0. Fomos embora. Esse é um jogo de domingo. Na quarta-feira ele fez o gol de número 500 lá em Valadares. Uhum. O pessoal de Valadares está na história com 500, mas Caldense não. Caldense não. Essa é a história aí que eu guardo com muito carinho, assim, porque foi assim, pra gente, pro atacante, é tudo lindo, maravilhoso, mas pro zagueiro, você ser marcado na história, né? Imagina o goleiro que tomou 1000 gols do Pelé. Ah, fica marcado, né? Tomou 1000 gols do Romário. Né? Toda vez que eu não mostro 1000 gols, daqui a pouco o Cristiano Ronaldo vai fazer 1000 gols. Tá? Faltam alguns gols ainda, mas vai fazer. Pode ter certeza que vai fazer. Com certeza vai mostrar os 1000 gols do Romário. Vai mostrar o 1000 gols. Tudo de novo, todo mundo que fez 1000 gols, então, né? E pro zagueiro, pro goleiro, é horrível, né? Então, é a parte ruim da posição, né? Ah, legal. E aí depois você migrou para a carreira de treinador, né? Aí eu já estava muito cansado, né? E tinha feito o curso, né, para ser professor. E surgiu uma oportunidade na Copostos, né? Eu e o André Oliveira apresentamos um projeto para o Sérgio, né, que até então ele era o presidente da Copostos, e ele gostou demais do projeto, achou que caberia na cooperativa. E a gente começou um trabalho ali muito bacana, extremamente social, técnico também, onde a gente pôde envolver ele com cerca de 300 alunos. A gente dava aula em 4 pontos da cidade, ia até os garotos, né, inclusive você, né? E passamos a disputar as competições também, que, né, naturalmente seria, né, normal acontecer. E a Zico 10 é hoje ainda, né? A escola de futebol Zico 10 tem 15 anos hoje, completou 15 anos, mas hoje é um sucesso. Só que começou lá atrás com muita dificuldade, mas as coisas foram acontecendo e sempre houve muito profissionalismo da parte dos professores, né? Muito companheirismo da parte das famílias e muito interesse dos meninos em aprender, em querer estar num projeto diferente. E a Zico 10 é isso, né? E desejo muito sucesso aos que estão hoje, mas eu tenho inúmeras lembranças, né, das conquistas, né? E eu fiquei 6 anos ali, foi algo muito importante na minha vida, porque é algo que eu queria. Quando eu saí de profissional de futebol, eu tinha tido convite para ser treinador, tive convite para ser auxiliar de treinadores até importantes, mas eu queria ficar na minha cidade, né? Eu já estava casado, minha filha, tinha toda uma vida aqui na cidade, e eu queria muito ser treinador de futebol, de escolinha. Então, foi algo que Deus abriu para minhas portas e eu pude realizar e pude fazer o meu melhor. Legal. Inclusive, quero destacar que ganhamos a Brasil Cup, né, Paulista?
A gente vivia, né, Lucas, aquele Brasil Cup, a gente conquistou muito, né? Aham. Em várias categorias, em várias idades. Foi algo assim que a gente fazia um trabalho muito legal, assim. Mas a gente ficou um período sem conquista, né? E aquele Brasil Cup é uma das principais competições do Brasil aqui em Poços de Caldas. E a gente montou um time muito legal, né? Muito de amigo, os meninos muito dedicados. E fomos campeões contra o Uberlândia. Eu lembro, lá no Ronaldão, né? Ronaldão. Olha só, você numa escolinha, num projeto social, você ganhar de uma equipe de a categoria de base de uma equipe profissional. Não é simples, né? Nós ganhamos nos pênaltis, foi isso, né? Ganhamos nos pênaltis. Nossa, jogo suado, né? Jogo suado. E assim, as coisas quando é para ser, né? Quando Deus tem um propósito, as coisas acontecem. E aquela conquista, né, abriu portas para muitas outras. Os meninos, né, de potencial, né? Inclusive você, né? Ficou ali um gostinho saborosíssimo, né? Que a gente lembra até hoje. Se eu não me engano, foi no ano de 2013, né? Foi 2013. 2013. Então, poxa, 12 anos depois, a gente poder falar dessa conquista, para mim, é muito especial. Muito legal, porque essa Brasil Cup é uma competição muito famosa, né? Então, famosíssima. O Kaká jogou, né? Diego, Robinho. E aí ganhar um negócio desse, poxa, né? é algo... E numa categoria que é o Sub-13, é abrir das portas da verdadeira base mesmo. Né? Com 14 anos o menino na loja, então você ganhar um Sub-13 é porque o menino assim, tinha muito potencial, o grupo tinha potencial, né? Não foi por acaso, né? Legal. E antes dos jogos, assim, você tinha algum ritual que você fazia ali para entrar ou não? Não, eu sempre fui uma pessoa muito de fé, né? E o meu ritual é buscar Deus em oração, pedir para Ele a proteção, né? É claro que o zagueiro, quando vai para a área, vai em oração, né? Ai, Deus, o time tá perdendo, preciso fazer um gol, Senhor, abençoa. Eu sou muito disso, sabe? De conversar com Deus, né? E assim, essa é a minha mania, né? E até hoje, assim, a gente tem, assim, dentro dessa proposta, sempre esse conversar com Deus aí, para que Deus abençoe, Deus guarde, Deus livre, mas nada mais diferente disso, não. E já aconteceu alguma situação assim de esquecer a chuteira na hora do jogo, esquecer um documento, alguma coisa assim que ficou em cima da hora ali e acabou dando certo? Olha, no jogo não, mas assim, em viagem, né, eu esqueci, né, tal coisa, tal, isso aí sempre aconteceu, mas assim, eu sou muito concentrado nas coisas, então assim, e organizado, procuro ser, né. Claro que são tantas coisas hoje que você esquece de muitas outras, né? Algumas, né? Mas assim, em relação a esse tempo que eu vivi, esse momento, graças a Deus, não aconteceu. Legal. E atacante geralmente tem dupla de ataque, né? Romário e Sim. Bebeto, mas zagueiro tem que ter entrosamento também, né? Sim. Passando agora para a parte da política, se fosse fazer uma dupla de zaga ali, Paulista e quem seria? Olha, a política é diferente, né, Lucas? O esporte é mais romântico, né? Mais glamuroso. A política, ela é importante, sabe? Eu aprendi que a política é importante. E o ruim da política são os maus políticos, né? A política, ela é boa, sabe? Principalmente quando você tem uma proposta de melhorar a vida do cidadão, melhorar a sua cidade. Mas assim, ali na Câmara, eu tenho hoje, nesse segundo mandato, com mais experiência, eu tenho muitas boas amizades ali, sabe? A gente senta muito ali, conversa com quase todo mundo, quase não, todo mundo. Mesmo sendo da oposição, mesmo sendo de esquerda, né? O futebol, o esporte me fez separar isso. É aquela história de você estar no jogo e você guerrear com o atacante ali o tempo todo, né? Eu como zagueiro, e acabar o jogo, você vai lá e troca a sua camisa. Uhum. Entendeu? Na política, eu entendo que é da mesma forma. Você divide opiniões, você discute, é um plenário, né? Você, às vezes, não concorda com aquela pessoa, mas eu não levo nada pro pessoal, entendeu? Eu acho que isso aí não é o que Deus quer de mim, não é o que as pessoas que votaram querem de mim também. Eles não querem isso. Eles querem que eu seja quem eu sou,
quem eu fui lá atrás e pedi para eles voto e falei que seria dessa forma. Então, eu poderia fazer duplas com muitos ali, né? Mas não quero citar nome. Quero me dar liberdade de não citar nome, porque se eu citar o nome de um, talvez o outro fique, oh, por que não comigo? Ou talvez ele nem queira, né? Mas assim, eu lido muito bem com todo mundo ali, sabe? E tenho um carinho, uma admiração, né? Mesmo concordando ou não. Legal. Eu vi uma entrevista que você falou que você saiu um tempo da Caldense, né? Sim. E voltou, não sabia como é que seria a sua recepção de volta. E a hora que você subiu a escada ali, a torcida começou a gritar seu nome. Como é que foi essa história? Poxa, a vida foi algo assim, das maiores emoções da minha vida. Porque a Caldense hoje é o time do meu coração, né? Eu tenho uma história na Caldense, como eu falei, né? Comecei muito cedo, com 12 anos, né? Depois eu fui até 26 jogando diretamente. São 300 jogos, são conquistas, né? Quem é da cidade tem um peso muito maior, né? Porque na segunda-feira eu tinha que ir no banco, tinha que ir, né, na feira, tinha que ir na padaria, né? Tinha que andar na CIS, na Prefeito Chagas, enfim. E eu sempre fui muito, assim, muito abençoado com o carinho do torcedor. Só que eu fui por jogar no Uberaba, e o Uberaba é um time tradicionalíssimo também, um time grande aí do interior, tem uma história fenomenal. E o Uberaba está disputando a mesma competição que a Caldense. Aí eu fiquei aqui a semana toda pensando como é que vai ser a recepção, né? Porque aquela história, né? Depois quando você está do outro lado, você é do contra. Mas para minha surpresa, quando eu entrei no campo, a torcida gritou meu nome, né? Então foi para mim o reconhecimento de tudo aquilo que eu tinha feito, né? E eu fui no Uberaba também, um atleta que até esse dia atrás eu encontrei um amigo de Uberaba. Eu fui 2 vezes campeão pelo Uberaba também, da segunda divisão, do módulo B, módulo 2. E lá, quando eu fui com a Caldense, o pessoal do Uberaba gritou meu nome. Olha então, só. para mim, foram 2 experiências. É claro que na Caldense é uma história muito maior, muito mais jogos. Mas quando você vive isso dentro do futebol, é algo muito, muito, muito prazeroso, né? Porque hoje o torcedor é momento, né? Ah, tá contra, é meu inimigo. Até inclusive para querer desequilibrar, né? Desestabilizar, né? Desestabilizar, isso aí faz parte do jogo, né? Do futebol, tal. Mas assim, para mim foram emoções assim que eu vivi aqui na Caldense, só tenho que agradecer. O torcedor, né? O reconhecimento. Até hoje, quando eu vou no estádio, é claro que eu, depois de 15 anos que eu parei de jogar futebol, né? Muitos jovens hoje que vão no estádio não me viram jogar, né? Mas os pais, os mais antigos, tal, né? A gente não tem nem muito acesso, né, dos jogos do passado, mas assim, você fazer 300 jogos por um clube do interior é algo assim pesado, né? Não é qualquer um que vem jogar na Caldense, porque queira ou não, hoje a Caldense está em baixa, segunda divisão, tal, mas a Caldense sempre foi a terceira, quarta maior força do interior, né, do estado. A primeira do interior, dividindo com a América. A gente fez vários campeonatos. Você pega o histórico aí, vê, né? Olha lá, que lugar que a Caldense ficou. A Caldense ficava em quinto, quando dava mal, ficava em quinto, sexto. Então hoje estar na segunda divisão é horrível, né? Mas assim, representar a Caldense foi algo assim muito especial para mim. Você conseguiu ser benquisto ali num meio que não é fácil, né? Jogando contra, né? Então, jogou na Caldense, jogou no Uberaba, né? E você conseguiu ser benquisto. Ambas as torcidas sempre gostaram muito de você. Sim. E você foi o vereador mais votado aqui de Poços de Caldas. Sim. Qual que é o segredo de cair no gosto da torcida, da população? Lucas, acho que assim, é trabalho, né? Seriedade, né? Humildade, né? Acho que essas receitas, né? Esses segredos são que a vida exige da gente, né? Então eu acho que é um pouco disso, sabe? Você tem que ser trabalhador, você tem que mostrar para as pessoas que você é sério, né? Você tem que ser humilde, né? Não adianta você achar que tudo isso aí vai mudar a sua história, a sua cabeça tem que estar muito centrada nisso. Então, o futebol me fez assim, né? Tem dia que eu fazia o gol da vitória e saía aplaudido, gritado o nome. Tem dia que eu fazia o gol contra e eu saía xingado. As pessoas são passionais, né? São momentâneas, né? E isso aí tudo me fez crescer como pessoa. Então, nada me deslumbra hoje. Ter sido o vereador mais votado, glória a Deus. Obrigado
aquelas pessoas que votaram em mim, eu fico extremamente lisonjeado. Mas eu não posso mudar a minha maneira de ser. Isso aí não é um motivo a que eu seja diferente com as pessoas. Pelo contrário, que eu seja melhor, que eu faça mais, que eu tenha novos projetos, que eu faça a diferença. É isso que me responsabiliza. É isso que eu penso, entendeu? Que é um segredo. É você estar centrado naquilo que você, né, tem como objetivo. Legal. Os treinadores dos times ensinam muito os jogadores, né? Sim. Então, eu falo porque aprendi muito com você e é sempre uma lição que a gente aprende, né? Teve algum treinador que te ensinou alguma coisa que você carrega até hoje? Olha, eu tive inúmeros treinadores, né? Vou citar dois aqui. Um é o Zezito, né? Que foi o treinador um dos treinadores que mais treinou a Caldense. O Zezito me ensinou o quê? A ser algo... Ele não, taticamente, ele não era assim... Ele era muito bom, mas ele, assim, não inventava. Não era o professor Pardal. Mas ele me ensinou a ser concentrado. Acho que principalmente o zagueiro hoje, descuidou. O Zezito cobrava muito de mim, dos nossos companheiros, né? Ter essa responsabilidade. Ó, né? Até brincava, até um ditado dele assim, sabe? Que ele falava assim, não podemos, zagueiro não é cerquinha de bambu. Tem que ser aroeira, ser firme. Imagina só uma cerquinha de bambu. Bate um vento, derruba. Não, a madeira, a aroeira, né? É uma madeira forte. Então eu falava assim, ó, zagueiro não tem dessa não. Não é cerquinha de bambu não, é aroeira, tem que ser firme. Então isso aí me concentrava, me pilhava. Eu olhava pro cara assim e falava, cara, é você, eu e tá o meu prato de comida aqui. Entendeu? Só cabe um. Então, assim, isso aí, até eu fico assim, até meio assim, lembrando das coisas como eram, isso aí me instiga, sabe? Falo, não, eu sou muito assim determinado. E me ensinou. E teve um outro treinador também, o Vantuil Rodrigues. Ele não é renomado, nada disso. Mas é um cara que, taticamente, ele me ensinou muito também. Me ensinou muito. Então, assim, foi um cara assim que eu guardo assim com boa lembrança. Eu trabalhei com outros bons treinadores também, o Geninho, né? Trabalhei com o Adilson Batista, né? Trabalhei com o Jair Pisserni, Jair Pereira, vários treinadores assim que não foi assim top 1 não, mas treinadores que trabalharam em times importantes, né? Mas esses dois aí, dessas características, me fez assim ter um olhar diferente. Primeiro o Zezito, um cara me ensinou a ser determinado, e o Vantuil que me ensinou a ter um olhar mais tático das coisas, até para política. Legal. Até para política serve, entender o jogo, sabe? Uhum. Às vezes eu acho que o treinador fala as coisas, pro jogador é muito marcante. Às vezes para ele só falou. Vou citar um exemplo que você me falou uma vez, não sei nem se você vai lembrar. Olha. Nós tava num jogo, o zagueiro me dá uma cotovelada na boca. Aí eu caí, falei, pelo amor, o juiz não viu. Aí saiu no intervalo, eu falei, Paulista, tá louco aqui? Aí eu fiz assim, aí você falou, deixa eu ver. Aí você falou, sai fora, isso aí eu corto todo dia na barba, fazendo barba. Aí eu até pro meu, eu achei que ia me defender aqui, eu mandar, né, reclamar com o juiz, mandou levantar. Mas aí eu falei pra você ver, né, às vezes o treinador fala uma coisa que marca, né, a gente... Porque assim, vou tentar lembrar desse momento, é que assim, passou. Já foi, né? Não viu, né? Não adianta mais, né? Então você tem que... Se eu de repente falasse pra você, tadinho de você, Lucas, vem cá. Não, passou. É outra jogada, entendeu? Então a vida é cheia disso, né? Cada dia tem as suas dificuldades. Cada jogo tem as suas dificuldades, né? Cada podcast aqui é algo diferente, né? Então, no futebol é muito dinâmico. Tem coisas assim que você não pode... Né? É um gol que você toma, fazer o quê? Pega a bola, põe no meio e vamos lá fazer outro gol. Então a vida é cheia disso, né? De superação. Em momentos que você tem que ser diferente, né? E você também foi secretário do esporte, né? Qual foi o legado que você deixou lá? O que foi legal que te marcou na tua temporada lá? Olha, assim, para mim foi uma honra, né? Ter tido a oportunidade de ser secretário de esportes, né? Mas
momento assim diferente que a cidade vivia. E eu pude colocar a minha experiência como atleta, a minha experiência como professor de escolinha, como coordenador, numa secretaria pesada, com gente extremamente capacitada, gente boa de trabalho, uma secretaria pequena, enxuta, né, com muitas demandas. O esporte hoje, né, hoje mais ainda, né, é algo assim que virou uma vitrine, mas naquela época já era também importante. E eu pude acrescentar a minha experiência, aprendi muito lá. Eu acho que o legado que ficou que é o que eu gosto, que eu vivo hoje, é a parte social do esporte, principalmente, né, as formatações das associações, né, o engrandecimento de alguns eventos, a própria Volta ao Cristo, né, que naquele ano, com a minha gestão ali, a gente pôde dar um up junto a uma parceria com a Unimed, que até hoje ela continua, né? Então as corridas, né, elas se tornaram, né, naquela época, né, se tornaram mais profissionais. Hoje nem se fala, né? A gente fez os Jogos Solidários, um evento que marcou aqui a cidade, ajudando as associações esportivas. Tivemos também a oportunidade de criar o evento, né, para a mulher, então algo assim que, né, foi muito, muito especial. Fizemos também um evento super bacana, depois de muitos anos, os Jogos Escolares, inserindo os Jogos Escolares, né, municipal, né, que é algo assim que foi assim, extremamente positivo. Então, assim, são muitas ações, né, que me credenciou a ser candidato a vereador naquele momento e ter sido aprovado, né? Porque você sendo secretário de esporte, você vai para uma outra linha de trabalho, um outro desafio, e aquilo ali é colocado à prova. Então, para mim, foi gratificante nesse sentido também, Lucas. Legal. E aí, como vereador, agora já está no segundo mandato, né? Como que você enxerga ali o papel do vereador? O zagueiro, vamos fazer uma analogia aqui, o zagueiro, ele é bom quando ele não toma gol e defende. Quando que o vereador é bom? Eu acho assim, o vereador ele tem frentes de trabalho, né? Primeiro, sem dúvida, a fiscalização do dinheiro público. E você também tem um papel importante de criar leis, né? E também de estar representando a população. Todo vereador, quando chega ali, não chega de qualquer jeito, chegou por chegar. Não, ele tem um trabalho, né? E tem as bandeiras. Então, tem aquele que é do social, tem aquele que é da saúde, tem aquele que é da igreja, tem aquele que é da segurança. E eu cheguei através do esporte. Então, hoje, a minha atuação com o esporte ela é muito maior. É claro que eu abri outras frentes, a gente tem atuações importantes também em outras áreas, mas, como você disse, o zagueiro ele precisa ser bom. Ele precisa ser bom por cima, né? Ele precisa ser rápido, né? Para antecipar, de repente, antecipar o atacante. E o vereador ele também tem que ser, né? Tem que dar os seus pulos, tem que ser dinâmico, ele tem que ser, hoje principalmente com a rede social, né? Ele tem que mostrar serviço. Então a gente tem feito um trabalho nesse sentido, de estar sempre apoiando, né, os projetos importantes que o executivo manda, que são importantes. A gente tem criado também leis importantes, inclusive esses dias atrás, em parceria com o vereador Dolfu, com o vereador Dinei, nós criamos o Bolsa Esporte, onde vai proporcionar aos atletas de alto rendimento estarem representando o município em competições estaduais, nacionais, até internacionais, com apoio da prefeitura. A lei garante essa possibilidade. É claro que vai ter uma regulamentação junto à prefeitura, junto à Secretaria de Esportes, mas é uma lei importante, né, que dentro do meu nicho, dentro da minha bandeira, né, dentro das propostas que a gente entende que é importante, foi criado essa lei. Então, são trabalhos que nós fazemos no dia a dia, né? Eu acho que o que eu tenho hoje para te dizer com mais certeza é a questão do meu trabalho e da minha dinâmica, que a gente sempre está presente, junto à população, muito próximo, ouvindo e tentando criar pontes junto ao executivo. Legal. E você aí, vamos dividir que você teve 3 fases na sua vida, né? Paulista, jogador de futebol, treinador e político. Qual delas você achou que foi ali a mais desafiadora na tua vida? Todas as 3 são desafiadoras. Todas as 3 foram, né? E agora, no caso, está sendo, né? Como político.
Mas eu acredito, né, assim, como atleta foi mais desafiador. Foi mais? Foi. Porque, assim, isso é parte do sonho, né? Eu não fui um atleta, assim, que joguei... Eu tinha um sonho de ter jogado num time grande, jogar em seleção brasileira. Todo mundo, todo jovem garoto que gosta de futebol sonha, né? E ter vivido ali durante 15 anos, 16, 17 anos como profissional, foi algo, assim, que... Quando você tá num Flamengo, num Corinthians, né? Você ganha muito dinheiro. Então, aquilo ali, você olha para trás depois, você fala, nossa, foi importante. Quando você está num time pequeno, as coisas são muito difíceis, entendeu? Então você depende do contrato, depende do pagamento do clube, né? Que isso aí, muitas das vezes, não é obrigação. Olha só, é um profissional como o outro, mas não tem, mas o contratante, né? Não tem a responsabilidade de pagar. Então eu vivi isso em alguns clubes, de não receber, né? Então é desafiador, você está com a família, você precisar daquilo, do sustento, né? E você, além do mais, querer fazer um trabalho para ir para um time melhor, né? Então é bem difícil hoje. Você tá, né? Hoje é bem difícil. Naquela época, muito mais. Então, dos 15 anos, 16 anos da fase que eu vivi como profissional, né? Foi assim, mais glamurosa. É muito bom você contar a história de ter sido campeão mineiro. Mas eu te conto outras histórias, que eu fui rebaixado também. Eu te conto outras histórias que eu não recebi, né, o salário, né? Então, são fases assim. Agora não. A parte política, né, é desafiadora, mas você está sempre ali, buscando algo a mais. Então, é diferente, né? E você tem um plano mais claro daquilo que você vive. Diferente de como foi como atleta. Acabava o contrato, eu ia para onde? Entendeu? Né? Então, assim, não tinha mídia. Né? Hoje em dia, você pega o celular, você vê um jogo lá no Japão. Antigamente, não. O cara só ouviu falar que o Paulista é um bom jogador. Se fosse hoje, eu vou falar igual as pessoas falam. Se fosse hoje, eu tinha jogado em time grande, eu tinha ficado, né, tinha jogado no exterior, porque eu reconheço que tecnicamente, né, com toda humildade, viu, Lucas? Olha só, eu era um bom atleta, era um bom jogador, né? Mas só que não tinha empresário, não tinha mídia, não tinha né, não tinha assim aquele impulso que hoje tem, né? Diferentemente do passado. E a política, ela é também hoje muito midiática, né? Hoje, né, você fala bem, né? Tem tudo isso também. Então, a gente tem assim, são fases importantes, todas elas, mas a mais desafiadora foi como atleta. Como atleta. E muitas vezes entrar em campo sabendo ali que talvez o salário estava atrasado, atrapalhava jogar bola? Ah, atrapalha. Não tem como você não. Mas o que mais... É claro que você tem que administrar tudo isso. E as pessoas não falam. E isso acontece hoje também. Ninguém fala, aquele time lá está 3 meses atrasado. É claro, quando você fala de um São Paulo, de um Corinthians, quando está atrasado, o cara ganha 300, 400 mil, mas aquele outro que está lá também, no grupo, que ganha 5, 6, e acontece. Só que ninguém recebe. Então é muito ruim. Então, o grande desafio do jogo, para mim, em relação a isso, é que o futebol é coletivo. Então você tem que estar todo mundo na mesma sintonia, e às vezes não está. Às vezes não estão. E você dependia do cara. O cara correr também. Então era algo assim muito sacrificante, você viver, como eu vivi isso, né? E eu não tenho boas lembranças dessa fase. Então faz parte da vida tudo isso, mas é algo assim que era sempre assim estressante, sabe? Estressante. E teve alguma proposta que você recebeu durante sua carreira como jogador que você arrependeu depois de não ter aceitado? Algum time, algo do tipo? Olha, eu tive uma proposta que era para ir para o estado de São Paulo. No exato momento, era um time ascendente, né, que estava em alta, né? Como a gente tem esse time do interior que hoje, de vez em quando aparece aí, né? O Mirassol da vida, né? Dá um exemplo, né? Mirassol acho que fica bem claro, assim, para as pessoas entenderem. Que foi a Matonense, né? Então a Matonense vinha com tudo ali
e me fez uma proposta, tudo, eu pensei 10 vezes e acabei não indo. Talvez aquela chave, ir para o estado de São Paulo, que é o estado mais forte em vários aspectos, né, e no futebol também, né, ter ido naquele momento, para mim seria uma situação diferente. E uma outra, que eu fui emprestado da Caldense para o Mojimirim. E fui campeão da Série C do Mojimirim, né? E do Mojimirim eu fui para o América Mineiro, com o aval da Caldense. Talvez, assim, se eu tivesse mais amadurecido, tivesse tido outras atitudes, né? Tivesse, assim, mais apoio, né? Talvez as coisas seriam diferentes. Daí eu vim para o América, voltei para a Caldense. Mas dali eu tinha potencial, eu me enxergava ali, falando, não, eu tenho potencial para jogar nesse time. Mas eu era muito humilde, muito simples, muito calado, sabe? E às vezes a imposição, o posicionamento, às vezes em certos momentos faz diferença. Então eu não me posicionei, né? E ninguém falou para mim, Paulinho, você tem que se posicionar. Paulinho, você tem que bater na mesa lá, você tem que falar que você tem que jogar você. Entendeu? Então isso aí é algo assim que a gente faz parte do processo da formação do cidadão em todos os aspectos. Como, né, faz parte da vida isso. Então tem certos momentos que você tem que dar o grito. A meninada às vezes é mais calada ali, né? Chega mais de boa e acaba não impondo tanto, né? Às vezes você, que é a história, você ganha no grito. Ganha no grito, né? Então a vida tem disso também, entendeu? Não é só o esporte, né? Mas naquele momento ali, quando eu estava bem, entendeu? Talvez se eu tivesse chego no treinador e falar, professor, eu tenho que jogar, porque eu tô melhor, eu joguei bem aquele jogo, o senhor me tirou injustamente. Aquilo ali ia dar uma pulguinha atrás da orelha do treinador, mas não, eu calei. E muitas vezes quem cala consente. Consente. Aí o outro que às vezes nem tá jogando muita bola, mas tá ali, né? Tá ali, né? E é isso muito que acontece aqui com os meninos de Poços. Tô falando do futebol agora, né? Os meninos têm muito potencial, mas quando chega numa categoria de base, no São Paulo, no Corinthians, Palmeiras, os meninos que estão lá já são mais maduros e eles se impõem. E às vezes a gente é muito tímido. Então a cabeça precisa ser trabalhada, entendeu? E eu não tinha um empresário, nunca tive um empresário. Às vezes meu telefone tocava, é Deus que tocou, mostrou para a pessoa lá, alguém falou, coisa e tal. Isso aí foi muito da minha história, assim, como profissional. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, esses dois momentos de ter aceitado a ligação da Matonense e falar, não, eu vou. E também, lá no América Mineiro, ter falado, não, professor, que tem que jogar fui eu, joguei e fui bem, por que você está me tirando? Entendeu? Então, são situações que a vida me ensinou, mas eu creio que Deus estava no controle, Deus conduziu da melhor forma e acabou as coisas sendo boas ainda. Legal. Tem até uma história que o Ronaldo Fenômeno que conta. Ele fala que o Romário falou pra ele, ó, vou dar entrevista lá pra nós jogar. Pra nós jogar junto. Aí ele foi lá e falou, ó, tem que jogar eu e o Ronaldo. Não, eu, o Ronaldo e o Bebeto. Jogar com 3 atacantes. Aí falou lá e falou pro Ronaldo, ó, o Romário falou que é pra você jogar. O que você acha? O Romário, não. É o treinador que sabe. O Romário falou, Ronaldo, você tá de sacanagem? Tô falando pra você jogar, você não quer jogar, rapaz? Exatamente. Aí ia tirar o Zinho. O Ronaldo arregou, né? Aí, poxa, você vê. Aí faltou experiência ali, né? Falou, não, eu quero jogar, acho que tem que jogar. O Romário falou, eu assino embaixo. Não, exatamente. Né? Não. E falta isso, e às vezes é o divisor de água, né? Às vezes você, igual você falou, você tinha qualidade, né? Como zagueiro, como atleta ali. Mas às vezes um mais experiente, mais velho lá, fala na orelha do treinador, cresce ali na hora do treino, né? E toma né? Às vezes assim, até eu entendo até o treinador. Porque às vezes o treinador, ele tem que, né? A gente tem muita história do futebol e tem jogador que fica no banco e o cara fica lá. Ó, professor, sonhei que fiz um gol. De repente o treinador. Tem outra história, o cara chega lá no banco, vê o treinador lá em pé, o cara começa a aquecer. Tipo assim, tô querendo, professor, tô aqui. Então, a vida é cheia disso. Você tem que querer, né? Só que quando você tá naquela situação muito jovem, sem aquele amadurecimento, você faz igual o Ronaldo fez mesmo.
Não, quem decide é o treinador. Porque se ele falar algo diferente, o treinador fala, nem aqui você vai ficar, você vai voltar lá pro Brasil lá. Entendeu? Então, assim, o Romário já tinha uma, né, de pessoa também, né? Mas, assim, na minha vida aconteceu isso e, assim, foi tudo muito natural. Hoje, depois de décadas, eu entendo que poderia ser diferente. Mas não quer dizer que eu fui errado. Entendeu? Eu só acho que poderia ser diferente. Entendi. Talvez a minha história de vida teria mudado. Para pior, para melhor, não sei. Mas poderia ser diferente. Hoje, se eu viver uma situação dessa hoje, já é diferente. Já sabe como, já como sei, se já, impor ali. Já sei, porque o tempo, né, te ensina. O tempo é o senhor da razão. Né? Então, para mim, foi algo assim que eu vivi, que foi algo que faria diferente hoje. Entendi. Paulista, e na política, qual você vê o futuro aí do Paulista como vereador, deputado? Qual que são os planos? Não, meu plano é continuar meu trabalho como vereador. Lá atrás, quando surgiu a questão da eleição, eu me posicionei, porque eu, sendo o vereador mais votado, eu acredito que seria natural, pensando que haveria uma eleição depois de 2 anos, o meu nome está à disposição. E eu até, talvez assim, tive a iniciativa, talvez não, eu tive a iniciativa de falar, eu sou candidato, né? Sou pré-candidato. Mas hoje eu, revendo toda a questão política do município, hoje eu não tenho mais isso em mente. Né? Não dou um passo para trás, não é questão disso. É mais entendendo a dificuldade política que a gente vive na cidade, porque não adianta eu ir com a cara e a coragem. Né? Eu até falei isso, queria, mas hoje eu entendo que a política não é assim. Então, temos vários nomes aqui na cidade, né, nomes importantes, né? Amanhã depois, se for o caso de apoiar alguém, né, pensando na cidade, pensando nas demandas da cidade, eu vou estar à disposição. Como também tem outros nomes de fora, né, que, né, possa também ser algo interessante, pensando na cidade, nas demandas da cidade, né, é algo assim que... Mas assim, o meu objetivo principal é cumprir o meu mandato aí, né, correspondendo às expectativas que a população colocou em mim. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é a seguinte. Caldense de 2002 ou de 2015? Olha, eu acompanhei como torcedor a Caldense de 2015, né? Eu vi que o time, nossa, Léo Condé, Renatinho, os atletas ali, muitos se tornaram até meus amigos, era um time assim que foi assim, foi triste, né? Eu torcendo ali, né, da forma que eles perderam, né, pro Atlético roubado, né? A verdade é essa. Eu falo, vou retirar aqui, roubado não, mas um erro de arbitragem. Errado, vamos poder, né? Não tinha VAR na época, Não tinha VAR na época, né? Mas assim, quem acompanhou o time 2002, o time 2002 tecnicamente ele era melhor. O time 2015, taticamente, ele era melhor. Eu ficaria com o time 2002. 2002. Mas tenho o maior carinho e maior respeito pelo trabalho que foi feito aí pelo time 2015. Agora uma coisa, em 2006 tinha 2002, né, que a Caldense foi campeã mineira. Sim. E os campeões, assim, dos estados saem no videogame. É. No meu videogame tinha Paulista lá, na Caldense. Você chegou a jogar com você lá no videogame ou não? Engraçado, né, que realmente aconteceu isso, né. Eu joguei, né, e o Paulista era bom, viu? Era bom? Naquela época tinha muito disso, né? Eu não sei se tem hoje, deve ter, né? Deve ter. Mas assim, foi algo assim emocionante. Tempos atrás, Lucas, lá das décadas de 90, tinha as figurinhas, né? Saiu o álbum, né? Aí eu acompanhei vários aqui, conheço a história da Caldense, então eu tinha aquelas figurinhas dos jogadores da Caldense, né? Teve se eu não me engano, um álbum que teve da equipe de 74, Buzuca, Neto, Ailton Lira, né? Aqueles craques, Arnaldo. Então, assim, é história, né? É legal isso aí, né? E é um momento que o atleta profissional, ele viveu e fica aí como legado, né? Legal pra caramba, né? Agora, outra coisa que eu queria perguntar. Alguma vez já tremeu na base pra bater pênalti em campeonato? Eu não era muito de bater pênalti, não. Mas como eu havia dito, no Uberaba, eu tive, assim, uma história muito bonita. Tinha sido campeão,
né, com o Uberaba em 2003, no módulo 2, colocamos o time na primeira divisão. E depois eu voltei em 2007. E eu já era reconhecido pela torcida. E teve um jogo que eu até comento assim, que foi contra o Tupi. Um jogo muito difícil. A gente começou o jogo 2-0 pro Tupi. E eu fui lá no escanteio, fiz o 2-1. Gol de cabeça e tal. De repente, pênalti. Rapaz, a torcida começou a gritar meu nome. Nossa! Aí o atacante que batia o pênalti, ele pegou a bola e olhou pra trás. E meio que assim, você quer bater? Te deu ali o sinal ali, vai ou não vai, né? E a gente sempre brincava assim, aquelas brincadeiras nos treinamentos de bater pênalti. Mas eu só batia assim, claro, tô treinando pra bater. Mas sem expectativa nenhuma. Eu era o quarto, quinto batedor, se precisasse. Mas quando o rapaz olhou pra trás e quer bater, eu senti que ele tava sem confiança. Entendi. Porque o atacante mesmo, quando quer bater, ele põe a bola debaixo do quer braço. gol, né? Quer marcar, né? E quando ele sentiu que estava sem confiança e a torcida gritando meu nome, aí a responsabilidade passou para mim. Falou, se eu não bater agora, aí fica ruim. Vai ficar ruim, né? Se o cara perder ainda... vai sobrar para mim. Eu fui, Lucas. Saí lá do campo do Beirabão, campo histórico aqui no estado, né? Atravessei o campo, parecia que eu andei 50 metros ali, parecia que era maratona. Parecia que era uma maratona, exatamente. E eu peguei a bola e olhei o goleiro. E o goleiro era meu amigo, nós tínhamos jogado junto, né? E ele falando pra mim, apontando, eu sei onde você bate. Rapaz, ele ficou enorme. Ele já era grande, mas parecia que não tinha um lugarzinho. Eu bati, pegou meio que no calcanhar, só que ele foi pro lado contrário. Ele deu... E a bola foi gol. Nossa, olha... Beleza, hein? Que alívio. Nunca mais eu bati na minha vida, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí ficou 2-2? Ficou 2-2 o jogo. 2 gols mesmo. Aí você consagrou com a torcida. Poxa vida, aí foi bom, foi bom. O zagueirão teve que fazer 2, velho. 2 gols. Então, assim, é uma situação que eu vivi, né? E que depois não surgiu outra oportunidade, porque eu nunca fui o batedor entre os batedores, né? Tem uma outra situação que eu iria bater. Em 2005, a Caldense foi para a final da Taça Minas contra o América. 2005, pode pegar lá. Nós jogamos aqui em Poços de Caldas, a Caldense perdeu de 1-0 para o América. O pessoal achou, tá, acabou. O América veio aqui, a gente perdeu um pênalti, perdemos de 1-0. Jogo, na teoria, para ter sido 1-1. Fomos jogar lá em Belo Horizonte, só que o nosso time era bom. E aqui uma história que só tinha meninos nesse time. Meninos que estão hoje, que a gente conhece, Chuteirinha, Tuta, o Simeão, Rogerinho, o Zé Ramos. Era só molecada, tinha 3, 4 experientes, o resto era só menino. Nós fomos lá, começou o jogo contra o América, ganhamos de 2-1. E o América deu sorte. Era pra gente ter ganho. Se fosse aquelas regras do passado que gol fora valia 2, tinha ganhado. A gente tinha sido campeão. Aí foi pros pênaltis. Aí eu falei com o Zezito, eu vou bater. Eu fiquei de bater o quarto ou quinto, não lembro se é o quarto ou quinto, quero bater. Que eu era um dos mais experientes. Tinham 3, 4 experientes. Um era eu, o outro era o Souza, tinha o Cleiton, acho que tinha mais um, Thiago Pereira, também um atacante também. Enfim. Aí só que a gente começou a perder pênalti, não chegou na minha batida. Mas eu iria bater. Você bater, tava escalado. Tava escalado. Eu não sei o que ia fazer não, Lucas. Mas eu ia fechar o olho e ia chutar a bola com força. Chutar com força no canto e... Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Mas foi uma experiência também. Não, legal. Paulista, encerrando a entrevista aqui, eu vou te fazer a pergunta que eu faço aqui no final das entrevistas. Você teve sucesso como jogador, foi campeão várias vezes, teve sucesso como secretário do esporte, teve sucesso como treinador de escolinha e agora tem muito sucesso como vereador. Qual que é o código do sucesso? O código do sucesso é Deus. É Deus na frente. Deus no comando. É isso. Muito legal. Muito obrigado por ter vindo. E quero fazer aqui um presente aqui que o pessoal que é parceiro aqui do podcast, o pessoal da Doces Gran Boiadian, que mandaram para você aqui esse doce aqui. Obrigado. Conhece esse doce aqui, Paulista? Ambrósia? Conheço, gosto até. E pra mim é diferente esse doce aqui, eu não conhecia não. Feliz. E esse doce aqui é o seguinte, 0 adição de açúcar, então é pra atleta mesmo aí, ó. 0 adição de açúcar, é uma delícia os doces deles. Tem doce
com maracujá, tem cocada, tem Sim. doce de leite tradicional. E é aquela receita tradicional, só que sem açúcar. Então esse aqui é o presente aí. Obrigado, fiquei muito feliz. Agradecer, né, ao seu apoiador aqui, a Gran Boiadjan. Boiadjan. Isso. Obrigado a todos aí. Parabéns. Eu vou fazer uso então, né? Beleza. Paulista, muito obrigado por ter Obrigado, vindo. Lucas. Venha mais vezes aí contar pra gente as novidades, trazer os projetos aqui. As portas vão estar certeza. sempre abertas para você aí. Quero te agradecer, né? Fico muito feliz de estar com você, saber, né, que você se tornou um homem de bem, né? E a gente tem histórias do passado, com certeza teremos histórias do futuro e que Deus te abençoe, que você possa ser bem-sucedido, que tudo que você colocar a mão, Deus possa te honrar. Amém. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Show de bola. Aí, ficou fera, hein? Muito legal. Ficou fera.